Graça e paz para todos. Quero deixar aqui uma humilde reflexão da palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amado, esta é uma palavra digna de toda aceitação, por ser a palavra de Deus, por ser a palavra dos céus, a palavra que salva. Então aqui Paulo recomenda que devemos ser humildes. Inclusive o título dessa reflexão é Humildade, a virtude que não podemos esquecer. Então Paulo recomenda: nada façais por contenda, por vanglória. Contenda é briga. Não podemos fazer nada na obra de Deus que gere briga, que gere contenda, não é? Devemos ter a humildade, que é a ausência de orgulho. É um sentimento que leva as pessoas a reconhecer as suas limitações. Sabemos que somos limitados, mas a palavra de Deus é poderosa. É a palavra cheia de energia, porque vem diretamente do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos e os crentes em geral a viver um estilo de vida que agrade a Deus. Um estilo de vida diferente da sociedade sem Deus, que só pensa em si, arrogância, prepotência, comportamento estranho à vivência dos santos. Daquele que serve ao Senhor deve ser excluída da sua vida cotidiana. O povo de Deus deve viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Paulo é um exemplo digno a ser imitado, e ele pede para que imitemos a Deus. Efésios 5:1 ele diz: amados, sede imitadores de Deus como os filhos amados. Como imitadores de Deus? Uma vez que Deus nos amou, demonstrou um amor, nós devemos ser imitadores de Deus, cultivar o amor entre os irmãos, cultivar o amor entre a irmandade. E sentimentos de arrogância, de superioridade, isso não existe no povo de Deus. Nesse mesmo livro da carta de Paulo aos Filipenses 3:17, ele diz que devemos ser imitadores dele. Uma vez que ele foi imitador de Cristo, uma vez que ele seguiu os passos de Cristo, nós devemos seguir esses passos também. Paulo está como um exemplo a ser imitado, uma vez que ele segue o exemplo e o modelo imaculado do Senhor Jesus Cristo. E ele exorta a ser imitadores dele. Se nós for imitador deles, já é o suficiente para estarmos aliados com a palavra de Deus, porque ele foi imitador de Cristo. O próprio Jesus deu um exemplo de humildade em João capítulo 13, a partir dos versos 4 em diante, quando ele lava os pés dos discípulos com uma bacia com água, dando exemplo de humildade. Se assim nós faremos, nós estamos se vestindo de Cristo, se vestindo da humildade necessária para a vivência dos santos, para a vivência da igreja. A igreja deve ser reconhecida pelo seu exemplo de humildade, de amor, nada fazendo por vanglória ou contenda, mas fazendo tudo conforme a palavra de Deus, conforme o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que pede que nós sigamos o exemplo. Essa aqui é apenas uma pequena reflexão da palavra de Deus para nós refletir, e por certo farei outros vídeos, farei um vídeo maior com uma outra palavra, e peço a Deus que abençoe a todos que estão ouvindo e que possamos seguir esse exemplo na palavra de Deus.